colocando para gravado, se depois alguém quiser, se alguém quiser analisar a questão, a correção, estará disponível. A gravação está começando agora. Pois bem, bom dia, Natália. Os eventos da citação estão lá no artigo 240. Dentre eles estão 4 dos efeitos. O primeiro deles é tornar litigiosa a coisa. O que seria o tornar litigiosa a coisa? Aquele bem fica sub júdice. Não se questiona exatamente quem é ou quem não é o dono daquela res, o dono daquela coisa. O bem fica em litígio. É o litígio propriamente dito. Que até então, por exemplo, eu reivindico um celular. Falo que um celular é meu, talvez eu questione uma ação contra o dono dessa cachorrinha que eu estou vendo aqui, o Elielton. O Elielton tem uma foto bem bacana com a cachorrinha dele, ou cachorrinho, não sei se é macho ou fêmea. Mas de toda forma, eu entro com a ação e questiono justamente quem que é o dono desse celular. O Elielton é citado, vai responder e vai gerar controvérsia sobre quem de fato é o dono do telefone. Se é o autor ou se é o réu. Tá? Um outro efeito é a indução da litispendência. Litispendência, vale lembrar, que é um pressuposto processual negativo. Ele ocorre quando tem duas ou mais ações idênticas, né? Duas ou mais ações que tenham as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, tá? Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. E eu só posso ter uma ação que tenham esses elementos ao mesmo tempo. Se eu tiver duas ações idênticas, eu não posso, porque eu corro o risco de ter duas decisões distintas sobre o mesmo caso. Eu vou ter dificuldades na hora de executá-la. Por isso que eu não posso ter duas ou mais ações falando sobre o mesmo assunto com as mesmas partes ao mesmo tempo. E eu vou caracterizar a indução da litispendência a partir de quando? A partir da citação do réu. Tá? Embora a prevenção, que ela vincule de uma certa forma a litispendência, seja analisada no protocolo, mas a litispendência por si só é um dos efeitos da citação. Que a partir da citação é que a relação jurídica se complementa. Ok? Um outro ponto do artigo 240 é a constituição do réu em mora. Eu vou explicar antes da questão da prescrição. A constituição do réu em mora. O réu, ele vai ser cientificado de que tem que cumprir uma obrigação. Sendo cientificado de que terá que cumprir uma obrigação, ele passa a ser a partir do momento que ele é citado, porque até então ele não sabia da existência do processo, não sabia da existência de uma eventual necessidade do cumprimento daquela obrigação. Tá? É por isso que um dos efeitos é a constituição em mora. E além disso, na sentença, quando o juiz condena o réu, por exemplo, no pagamento de uma indenização, uma das consequências principais qual é? A fixação de juros e correção monetária. A correção monetária, em regra, é fixada a partir da sentença de mérito. Já os juros de mora, eles são contabilizados a partir da citação. Exatamente por um dos efeitos que a citação dá, é, a partir do momento que o réu é citado, constituí-lo em mora. Constituí-lo em cientificá-lo de que tem que pagar a obrigação, cumprir aquela obrigação. Lógico que se o réu, que se a ação for julgada improcedente, ou seja, os argumentos do réu forem aceitos ou simplesmente os do autor rejeitados, a mora será descaracterizada. Mesmo assim, caso o juiz entenda que a mora seja do credor, ela também é contabilizada a partir da citação. Tudo bem? E o último dos efeitos é a interrupção da prescrição. Ah, não. Eu tinha feito uma pergunta sobre interrupção da prescrição, mas foi para o pessoal da noite. Não foi para vocês.
Que é uma pergunta que eu tinha feito exatamente nesse sentido. O que seria a interrupção da prescrição? Ela para de correr o prazo e, quando voltar a correr, volta a correr da estaca zero. Tá? Essa é a interrupção da prescrição. Mesmo quando tenha sido decidido por um juiz incompetente. Interrompe a prescrição. Só que a interrupção da prescrição não se dá a partir do momento em que o autor buscou de todas as formas a citação do réu. Porque pode acontecer a seguinte situação. O juiz manda citar o réu. O autor não procura meios para citar o réu. Não paga diligência de oficial de justiça, não paga custas processuais. Muitas vezes o juiz, o oficial não encontra o réu e o juiz manda o autor localizar o novo endereço e o autor não faz. Se o autor não procura as providências para a citação do réu, a interrupção da prescrição não se opera. Tá? A interrupção da prescrição não se caracteriza no sentido de finalizar a citação do réu e retroagir a data da propositura da ação e aplicar os efeitos da prescrição. É interromper o prazo prescricional. Então, essas são algumas das principais características da citação. Tá? As principais características da citação, dos efeitos que a citação poderá gerar dentro da relação jurídico-processual. Tudo bem, pessoal, quanto à questão número 1? Alguma dúvida quanto à resposta? Bom, no silêncio de vocês, eu acredito que esteja tudo em ordem. Então, vamos à questão número 2. A Rosana, tudo certo. Rosana, parabenizo, como a Tatiana, tiraram nota máxima. O Elielton também. A grande maioria foi muito bem, mas esses alcançaram a nota máxima. Alcançaram, de uma certa forma, o objetivo. Qual foi? Explicar ao máximo. Eu gosto de aluno que escreva bastante. Que escreva bastante de questões, evidentemente, que respostas compatíveis com aquilo que foi perguntado. A grande maioria foi bem, parabenizo a todos. Mas esses, em especial, tiveram a nota máxima. Então, vamos à questão número 2. Em um determinado processo, João move contra Maria, Mariana e Maria uma ação de reparação de danos materiais e morais, sendo que João manifestou expressamente em seu pedido inaugural que não quer a realização da audiência. Maria e Mariana também não demonstram interesse na realização da mesma. Todavia, Maria não se manifesta de forma expressa se quer ou não participar de tal ato. O que ocorrerá com a audiência? Será ou não realizada? Justifique e fundamente. A audiência vai ser realizada. Eu acho que nesse ponto todo mundo acertou. O que talvez não tenha tido a pontuação máxima de todos foi no tocante à fundamentação e no tocante à argumentação. A audiência vai ser realizada, porque para não ser realizada, e nesse ponto o fundamento vai estar lá no 334, parágrafo 6º, aliás, uma combinação do 334, parágrafo 4º e o 334, parágrafo 6º, de que é necessário que todos manifestem discordância quanto à realização da audiência, falam, não quero audiência. E, além disso, no caso dos litisconsortes, a exigência é feita a 100% dos litisconsortes. Não basta o silêncio. É necessário... Não basta o silêncio, é necessária a concordância expressa de todos. Maria e Mariana falaram, não quero audiência. O João também não quer. O autor não quer papo com as três. A Maria e Mariana não quer papo com o João. A Maria contratou um advogado que não se atualiza com o CPC. Fala, não vou. Se ninguém quer audiência, não vai ser eu que vou precisar me manifestar, vou ficar quieto. Só que não se esqueça que o silêncio imputa numa aceitação tácita.
Então vai ter audiência. E se tiver audiência e não tiver justificativa quanto à ausência, vai ter multa. E a multa está lá no 334, parágrafo 8º. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, que será aproveitada em favor da União ou do Estado. Nesse caso, que será do Estado, considerando que, hipoteticamente, seria justiça comum. Multa por ser um ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Quem se colocou mais próximo disso teve a pontuação máxima da questão, que era 2,5 pontos. Quem não respondeu totalmente nesse ponto, vai perdendo alguns pontos. E quem não fundamentou, mas respondeu tudo certinho, 2 pontos. Agora em diante, quando a gente tiver aulas remotas e as provas se sucederem da mesma forma, e eu provavelmente vou permitir a consulta em face da total impossibilidade de verificação do material que vocês utilizam, a tendência vai ser essa: fundamentar. Fundamentação. Procurar no código da onde você extraiu a resposta. Tá? Eu tive uma aluna, se eu não me engano, foi do terceiro F. Ela fundamentou no Fred Didier Júnior e colocou lá do Fred Didier Júnior onde ela tirou a resposta. Nesse ponto eu considerei. Mas o que é importante é que vocês sempre fundamentem da onde vocês estão extraindo a resposta. Ok? Vamos à questão número 3. Joaquim move ação contra Marcos, pleiteando o recebimento dos valores. No entanto, Joaquim informa propositalmente que Marcos está em local incerto e não sabia. O magistrado não pede para o autor esgotar todas as vias de localização de Marcos e o cita por edital. Marcos tem endereço fixo e descobre após algum tempo que é réu no processo que quer se defender. O que poderá ocorrer com Joaquim por omitir dolosamente o endereço do réu? Justifique e fundamente. No primeiro momento, a citação por edital ela é medida excepcional. Hoje o código coloca com muita clareza. Não me recordo agora apenas o número do artigo. Se eu não me engano, 242. A citação, para ela ser feita por edital, é necessário que o autor esgote todas as vias possíveis de citação do réu. Todas as vias possíveis. Procurar o endereço por todos os canais de comunicação possíveis. Hoje, inclusive, o Poder Judiciário tem à sua disposição ferramentas que buscam o endereço do réu. O cadastro do Banco Central, o cadastro da Justiça Eleitoral, do Banco Central, dos Denatrans, enfim, dos mais variados órgãos que possuam bancos de dados que têm a abrangência de quase todos os brasileiros. Então é importante que se esgote essas vias primeiro. Não conseguindo, aí sim cita por edital. E o autor, quando pede, ele tem que agir de boa fé. Por quê? Porque uma coisa é você citar o réu por edital, ele não aparecer e ser nomeado curador para fazer a sua defesa. O curador não vai ter todos os conhecimentos que o réu tem para fazer o contraponto aos argumentos trazidos à inicial. Por outro lado, se o réu for citado fisicamente, ele vai fazer uma compensação mais adequada. Ele vai oferecer uma resistência mais qualificada à lide. A por edital, não. O curador faz a compensação geral, por negativa geral. Tá? Outro detalhe, na citação por edital, o custo, a demora e o inquestionável prejuízo que o réu poderá ter se não se defender da forma adequada. Então é por isso que a citação por edital deve ser evitada, pelos custos e pelo prejuízo gigantesco que o réu tem. Tá? O gigantesco prejuízo que o réu poderá ter com a citação por edital. E se o autor age dolosamente, porque isso vai dificultar a defesa do réu, o artigo 258 prevê a fixação da multa de 5 salários mínimos para o autor que omitir dolosamente o endereço do réu. Aqui é importante, não é com culpa.
Não é com negligência, imprudência ou imperícia. É com dolo, é com intenção, fato, intenção, com intenção explícita de prejudicar a defesa do réu. Por isso que é aplicada a multa, e essa multa é revertida em favor do réu. Mesmo quem é assistido pela justiça gratuita tem que pagar multa. Porque a gratuidade da justiça isenta de custas e honorários, não isenta de multa. Tudo bem? E por fim, o quarto. Quando o juiz se depara com uma ação inepta e outra prescrita, o que poderá fazer? A inepta, indeferimento da inicial. Artigo 330 do Código. 330, inciso 1º e o seu parágrafo 1º também. Petição inepta é aquela petição que não alcança seus objetivos dentro do processo. Tá? A petição que não tem endereçamento correto, a narrativa dos fatos está falha, o pedido está falho, está tudo ruim. Ou pelo menos algum ponto que é muito ruim e não aproveita o resto. Então o juiz extingue por artigo 330. No caso de prescrição, é o artigo 332, parágrafo 1º. Que aí já seria uma improcedência liminar do pedido. Com a improcedência liminar do pedido, extingue com análise do mérito. Tá? Em ambos cabe apelação? Sim, em ambos cabe apelação. Com a possibilidade de retratação pelo juiz. Tanto 331 como 332, parágrafo 2º em diante, fala sobre isso. A possibilidade de retratação pelo juiz. Dificilmente ele vai se retratar de ofício. Tá? Acho bastante difícil, na grande maioria dos casos, o juiz ter uma retratação de ofício. Então, nesse caso, abre essa possibilidade para o réu fazer as contrarrazões de apelação, ele vai ser citado para as contrarrazões, e se o autor desistir simplesmente transitar em julgado, o réu vai ser citado e intimado de que ganhou a ação sem fazer esforço. Então, pessoal, esta é a correção da avaliação realizada no dia 7 de maio. Tá? Lancei o ponto do trabalho de todos. Alguns eu lancei meio ponto por não ter bibliografia, outros lancei um ponto. Mas o importante é que a nota de todos teve o acréscimo do trabalho. Evidentemente, aqueles que tiraram 10 com a prova, e que aqui eu vou pegar a lista, exatamente porque eu falei de alguns e eu não vou, evidentemente, expor a nota dos demais, mas vou falar alguns que tiraram a nota máxima. Por exemplo, Elielton, Natália, Rosana e Tatiana. Esses tiraram a nota máxima. Os demais tiraram notas excelentes também. Tá? Apenas uma ou duas abaixo de 7. E lógico, evidentemente, que eu não vou expor os que tiraram nota mais baixa. Mas esses que tiraram nota máxima com a prova, evidentemente que não era necessário o trabalho. Tá? Na P2, a matéria da P2 é da contestação para frente. Tá? Eu vou passar da contestação até provavelmente o artigo 357. Se eu não conseguir o artigo 357, que ele é um pouco extenso, daí eu vou deixar para o terceiro bimestre, se Deus quiser, no retorno de nossas aulas presenciais. Alguma dúvida, pessoal, quanto à correção? Algum questionamento? Algum pedido? Alguma reclamação? Algum suplício? Tatiana, tudo bem? Parabéns, viu, Tatiana, mais uma vez. Respostas do jeito que eu gosto, bem completas. Tanto a Tatiana como a Rosana colocaram respostas bem completas. A Rosana escreveu bastante. Bastante de forma coerente. Isso é importante, porque isso ajuda também em concurso. Né, gente? Eu também, a Natália, também a parabenizo, porque é importante em concurso. Quanto mais argumentação vocês tiverem nos concursos aos quais os senhores serão submetidos após a colação de grau em bacharel em Direito, vale a pena, tá? Porque realmente
Isso é avaliado. E também, os senhores forem continuar nos estudos pós-graduação, mestrado, doutorado, a argumentação é tudo. Argumentação correta e objetiva. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje, seria basicamente a correção da prova, tá? E na aula de quinta-feira, nós vamos continuar o assunto. Nós falamos da especificação de provas na última aula que nós tivemos, antes das revisões. Se eu não me engano, na última aula pelo YouTube, inclusive. Nós voltaremos às aulas normais por aqui, vai ser por esse canal, tá? O Google Meet. Eu estou habilitando também o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Não para as aulas, por enquanto, porque eu também não vou bagunçar com muitos tipos de canal de comunicação. Mas o Google Classroom talvez seja necessário até quando a gente voltar às aulas presenciais, para lá, por lá, encaminhar materiais para vocês. É uma ferramenta que eu estou descobrindo aos poucos, acho excepcional. Muito bom mesmo para facilitar a forma de realização de trabalhos. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço a audiência dos senhores hoje cedo, eu agradeço o empenho que os senhores estão tendo, que isso também estimula o professor. Não é difícil só para o aluno esses momentos, o professor também é. Mas o importante é que possamos superar as dificuldades. Possamos superar os momentos de tensão, os momentos mais complicados e possamos nos fortalecer. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente saia fortalecido depois disso tudo. Vivos, com saúde, com perseverança e sabendo exatamente onde podemos chegar. Eu sou uma pessoa muito religiosa, independente da religião que cada um professa ou se não professa, mas eu sou uma pessoa muito religiosa. Acredito que muito do que a gente está passando agora são provações que Deus coloca na vida da gente. Porque o fato da gente não poder sair de casa a qualquer momento, se sair de casa tem que sair protegido, manter o distanciamento. Todas essas regras que estamos tendo que seguir, não é fácil. Ainda mais pelo tempo que perdura. São dificuldades em que a gente tem que superar e eu acredito que sejam provações divinas e que, se a gente conseguir sair bem, a gente vai conseguir sair mais fortalecido. E lições para a gente tomar sempre. Tomar daqui para frente como um todo. Pessoal, muito obrigado, bom dia, uma ótima semana a todos. Continuem focados e estarei à disposição sempre por todos os meus canais de comunicação. Tá, alguns têm no WhatsApp, outros têm, não tem, mas tem o canal da área do aluno. Enfim, temos vários canais que possamos nos interagir. E possamos reforçar essas questões. Estou à disposição para quem quiser, em qualquer momento, e até a próxima aula, até quinta-feira. Muito obrigado a todos.